Imagine um objeto vindo das profundezas do espaço, atravessando o nosso sistema solar em silêncio absoluto, mas deixando para trás um enigma que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Estamos diante de algo semelhante ao Oumuamua, ou quem sabe, de algo ainda mais misterioso. Hoje vamos investigar o caso do 3I, Atlas, um visitante cósmico que alguns chamam de mensageiro alienígena. Mas afinal, seria apenas mais um pedaço de rocha interestelar? Ou estamos diante de um sinal de que não estamos sozinhos? O 3I Atlas foi detectado em 2019 e logo se destacou. Tratava-se apenas do terceiro objeto interestelar confirmado a cruzar nosso sistema solar. Mas o detalhe mais fascinante não era sua raridade. Era seu comportamento enigmático. Ao contrário do que esperaríamos de um asteroide ou cometa, sua trajetória parecia rebelde, como se não seguisse as regras tradicionais da gravidade. Era como se algo invisível, uma força ainda não identificada, estivesse empurrando-o levemente, alterando seu curso de maneira sutil e, ao mesmo tempo, desconcertante. Para si, na comunidade científica, esse tipo de anomalia é um verdadeiro terremoto intelectual. Quando um corpo celeste não se comporta como deveria, a astronomia se vê obrigada a admitir: ou estamos diante de uma física que ainda não compreendemos, ou diante de algo completamente inesperado. E é exatamente isso que transforma o 3I Atlas em um mistério digno de atenção. E esse não foi o primeiro visitante a desafiar nossa compreensão. Em 2017, o mundo conheceu Oumuamua, o objeto que virou manchete global. Ele surgiu do nada, atravessou o sistema solar em velocidade impressionante e deixou atrás de si um rastro de perguntas sem resposta. Oumuamua não tinha cauda, como os cometas. Não refletia a luz da maneira típica dos asteroides e, no entanto, acelerava como se houvesse um motor invisível o impulsionando. Sua forma alongada, quase cilíndrica, lhe rendeu o apelido de charuto cósmico. Alguns astrônomos chegaram a descrevê-lo não como um fragmento natural, mas como algo que parecia projetado. Quando o 3I Atlas foi identificado, a comparação foi inevitável. Cientistas e entusiastas logo se perguntaram: estaríamos diante de um segundo Oumuamua? Ou, mais inquietante ainda, será que esses visitantes são parte de um padrão? Uma sequência de sondas cósmicas, talvez até fragmentos de uma frota silenciosa que atravessa nossa vizinhança estelar sem jamais se anunciar? A ciência sempre tenta primeiro encontrar explicações naturais. Para o 3I Atlas, a hipótese mais aceita foi a de desgaseificação. Pequenas partículas de gelo presas em seu interior evaporariam à medida que o objeto se aproximasse do Sol, produzindo jatos invisíveis capazes de alterar sua trajetória. Uma teoria elegante, mas que tropeça em um detalhe perturbador. Se esse fosse realmente o caso, deveríamos observar sinais claros, rastros de gás, poeira, ou ao menos indícios consistentes de atividade cometária. Mas o 3I Atlas se manteve enigmático. Não mostrou os sinais esperados, ou os mostrou de maneira tão sutil que até hoje dividem os especialistas. E é justamente nessa zona cinzenta, onde a ciência não consegue cravar certezas, que as teorias alternativas encontram espaço para florescer. Astrônomos renomados como Avi Loeb já sugeriram que Oumuamua poderia não ser uma rocha, mas sim um fragmento de tecnologia alienígena. Talvez uma vela solar interestelar, talvez até uma sonda enviada intencionalmente. E quando colocamos o 3I Atlas nessa mesma lente, a dúvida retorna com força. Estaríamos diante de mais uma anomalia natural ou de algo que carrega uma assinatura artificial? Uma peça de tecnologia disfarçada entre milhões de rochas espaciais, à espera de ser reconhecida? O que torna essa história ainda mais inquietante é o padrão que começa a se desenhar.
Em menos de 10 anos, 3 visitantes interestelares já foram detectados. Oumuamua, em 2017, Borisov, em 2019, e o 3 e Atlas, logo em seguida. 3 sinais distintos vindos das profundezas cósmicas, em um intervalo incrivelmente curto. Será coincidência? Ou estamos apenas agora, com nossos telescópios mais avançados, começando a enxergar um tráfego que sempre esteve acontecendo diante dos nossos olhos? E aqui surge a pergunta que intriga tanto cientistas quanto pensadores. Quem são esses visitantes? Apenas pedras errantes, pedaços soltos de sistemas distantes? Ou mensageiros, carregando informações, memórias? Ou até tecnologia de civilizações que nunca conhecemos? O 3i Atlas, nesse contexto, pode não ser apenas uma rocha cósmica. Imagine por um instante que ele seja um artefato cuidadosamente camuflado entre a normalidade do espaço. Uma espécie de carta cósmica enviada através dos milênios, cruzando estrelas até chegar até nós. Talvez não em forma de transmissão clara, mas em sua própria presença silenciosa. Um lembrete de que algo ou alguém pode estar observando nossa civilização com o mesmo fascínio que temos por eles. Para alguns, objetos como o 3 e Atlas são apenas rochas errantes, pedaços de sistemas estelares despedaçados ao longo de bilhões de anos. Mas há quem enxergue algo além, sinais, ecos cósmicos que parecem sussurrar uma mensagem. É como se o universo tivesse suas próprias maneiras de nos lembrar que não estamos sozinhos. Talvez esses visitantes sejam rastros de civilizações distantes, talvez apenas reflexos da vastidão que ainda não compreendemos. Mas a sensação é inevitável. Cada corpo interestelar que cruza nosso caminho carrega consigo uma pergunta maior do que ele mesmo. O cosmos não é apenas um cenário distante, onde planetas e estrelas dançam em silêncio. Ele é um diálogo constante. E cada objeto que chega até nós pode ser uma palavra desse diálogo, um fragmento de uma história muito maior do que a nossa. Cada visitante interestelar é, no fundo, como um sussurro vindo do infinito. Um lembrete de que fazemos parte de algo grandioso, insondável e que talvez não estejamos realmente sozinhos nessa jornada cósmica. E agora eu quero ouvir você. O 3 em Atlas é apenas uma rocha perdida no espaço? Ou pode ser um sinal de algo muito maior? Deixe sua opinião aqui nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos vamos continuar decifrando os mistérios do universo.